me diga uma coisa. A gente vai falar em breve. O pessoal tá no chat aqui, o pessoal tá loucura, tá? O negócio Ah, é? Que bom. eu tenho aqui do meu lado, salvos todos os superchats e dos membros que têm mandado perguntas aqui. Eu vou tentar fazer o máximo possível no final. Aqui no chat normal é impossível ler todo mundo, tem muita coisa, mas o pessoal tá em polvorosa, tanto porque quer saber sobre pautas cristãs específicas, tá tudo aqui no meu esboço, não se preocupem, farei as perguntas. Eu quero um tempo também para você falar mais sobre certos pontos do projeto de governo. Mas até chegar lá, deixa eu lidar com algumas polêmicas específicas que envolvem o nome do senhor hoje, porque por mais que algumas delas já tenham sido respondidas em outros locais, é sempre bom voltar para elas enquanto essas polêmicas ainda estão um tanto ativas, né? Eu estava vendo alguns sites hoje de que comentam, né, essas notícias, e a gente tem recentemente o caso da empresa Álvares e Marçal, né, que foi a empresa onde o senhor estava trabalhando. Não sei nem se ainda está trabalhando lá para essa empresa. Não. Quando eu vim para esse projeto, acaba sendo incompatível, né? A dedicação aqui é integral. E não a polêmica tem como envolve o fato de que essa é uma empresa de consultoria, né, que 75% da receita que essa empresa recebe do Brasil vem das empresas investigadas pela Lava Jato. Ou seja, essa empresa lucrou com a recuperação judicial de empresas que o senhor julgou. A acusação é que sua empregadora se beneficiou de você ter quebrado essas empresas. Isso não seria um tipo de conflito de interesses? Não é? Não seria, se não seria um tanto ingênuo aceitar trabalhar para a empresa que teve relacionamento com as empresas que o senhor julgou? Iago, eu fiz uma live, foi na sexta-feira retrasada, né, em que eu abri todas as minhas contas, eu esclareci essa história, apresentei os documentos, tudo que eu recebi certinho, esclareci toda essa polêmica. E pedi, na ocasião, tá, que Bolsonaro e Lula fizessem o mesmo em relação às, eu não vou dizer controvérsias, né, isso são problemas reais. A rachadinha e as palestras do Lula que ele recebeu do Odebrecht, a história do sítio de Atibaia, do Triplex, para que eles fizessem o mesmo. Até agora não fizeram, mas eu tenho essa transparência. Essa é a história mais mirabolante do mundo, entendeu? Que já inventaram. Eu saí do Ministério da Justiça, não enriqueci como servidor público e fui trabalhar. Fui contratado por essa empresa, que é uma consultoria norte-americana, inclusive para trabalhar nos Estados Unidos. É uma renomadíssima empresa de consultoria e atua em várias áreas. É como se fosse essas empresas, as Ernst Young, Pricewaterhouse, não é um escritório de advocacia. Então, ela não está lá para defender ninguém. É o primeiro ponto. Atua, tem filial no mundo inteiro. Tá? Eu fui trabalhar numa área que chama disputas e investigações. Qual que era meu trabalho? Ajudar as empresas a desenvolver compliance anticorrupção. E, quando tem um incidente de corrupção dentro da empresa, fazer a investigação para a própria empresa apresentar as informações às autoridades. De certa maneira, era continuar fazendo aquilo que eu sei fazer. Tá? Eu recebia por um braço da empresa de CNPJ diferente do CNPJ da unidade da empresa no Brasil que recebia na recuperação judicial da Odebrecht. Tá? Essa empresa foi nomeada pelo juiz e não pelo Odebrecht para atuar na administração da recuperação judicial por outro CNPJ, tá? Que então ela trabalhava, que não tinha então nenhum tostão que vinha disso para mim. Tá? E, na verdade, uma empresa administradora da recuperação judicial, ela está trabalhando mais para o juiz e para os credores do que para a empresa devedora. É como se fosse um síndico de massa falida, organizando lá os créditos e a ordem para receber o fluxo de caixa. Né? E assim dizer que eu teria participado, né, da quebra das empresas para lucrar na recuperação judicial é um negócio tão absurdo. Se eu quisesse receber alguma coisa do Odebrecht, eu tinha aliviado para elas. Eu desmantelei o império de corrupção da Odebrecht. Eu decretei a prisão dos diretores e do dono. Tá? E a empresa teve dificuldades econômicas porque ela corrompeu-se, porque ela ingressou no modelo de negócios estimulado pelo governo do PT, que era suborno para todo lado. Aí que ela teve dificuldades. E ela teve a oportunidade de colaborar, colaborou,
estava ali com a situação dela sendo resolvida, tá? Mas ela teve essas dificuldades econômicas e fez uma recuperação judicial. Eu pedi, Iago, quando fui contratado, para evitar qualquer controvérsia, e eu mostrei isso, o documento específico, isso também está na minha rede social, lá no Telegram, tá? Eu mostrei o meu contrato, que tem a cláusula dizendo que eu não prestaria serviço para nenhuma empresa investigada na Operação Lava Jato. Então, assim, não tem ilegalidade, não tem falta de ética, porque eu pedi que isso fosse consignado no meu contrato. Eu não prestei serviço para a empresa investigada na Lava Jato. Eu não recebi um tostão de empresa investigada na Lava Jato. Quem trabalhou para o Odebrecht, Iago, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Luiz Inácio Lula da Silva tem que explicar que ele não fez até hoje os escândalos de corrupção durante o governo dele, o Mensalão e o Petrolão. Por que ele nomeou aqueles diretores que tinham por função arrecadar subornos das empreiteiras? Tá? Ele tem que explicar o triplex, ele tem que explicar o sítio de Atibaia que ele usava como se fosse dele, e que foi reformado pela Odebrecht e pela OAS, sem que elas fossem pagas por esse serviço. Até hoje eu não ouvi. Posso perguntar para você. Você ouviu alguma explicação do Lula sobre isso? Não. Ele nunca falou nada, nunca explicou. E tem que explicar as palestras. Né? Ele recebeu só da Odebrecht mais de 8 milhões de reais em palestras que ele deu para o Odebrecht depois que ele saiu do governo. Se a gente quer identificar uma situação de conflito de interesse, de violação da ética muito clara, aí sim, aí você tem. Agora, no meu caso, não. A gente tomou todos os cuidados para evitar qualquer problema da espécie. Mas depois que eu saio do governo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar minha vida. E surgiu essa oportunidade, fui trabalhar numa área que não tem nada a ver com o Odebrecht, não prestei serviço e ainda coloquei no meu contrato. Então, assim, para mim isso está muito mais do que explicado. Né, que segue o que eu sempre fiz na minha carreira pública como juiz e depois também no setor privado. Né? Integridade, isso é fundamental.